a mais uma reunião, a mais uma palestra na nossa Casa Espírita, Centro Espírita Lírio dos Vales. Aqueles que frequentam regularmente, sejam bem-vindos novamente à casa. Aqueles que estão pela primeira vez, sejam bem recebidos, né? Que possam receber tudo aquilo que vieram buscar, toda a bênção e toda a paz. Nós estamos aqui reunidos na quinta-feira, neste horário, e estamos reunidos também nas segundas-feiras, no mesmo horário, às 7h30 também, só que esse trabalho demora uma meia hora a mais, que é o nosso estudo do Evangelho, todas as segundas-feiras. Então, estão convidados também a participar, é aberto a público. Um formato diferente, porque ele é participativo, né? Nós fazemos um estudo em grupo, mas todos estão convidados também a participar. Eu vou fazer aqui uma leitura preparatória, antes da nossa palestra, do livro Pão Nosso, de Emmanuel. Tenhamos paz. Tende paz entre vós. Em Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo do governo espiritual, subordinado agora às justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais do poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos de humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos, conforme a nossa inclinação, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim, de acordo com a nossa perturbação interna. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar o trabalho para o bem. Sem paz, dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos de paz verdadeira. Agora cerremos nossos olhos e vamos elevar a nossa mente ao Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e agradecer por tudo que nós já alcançamos nesta nossa vida, pelas bênçãos de paz já conquistadas, pelas situações difíceis já superadas, por tudo, Senhor, que nós temos, inclusive as nossas dificuldades, porque são elas que nos ensinam a crescer e sermos melhores. Muito obrigada, Senhor, por toda a tua criação que nos envolve, por essa beleza infinita que nós temos a contemplar no nosso dia a dia, por aqueles irmãos que amamos e que estão conosco, presentes, fazendo com que nós possamos partilhar do amor de Deus através deles. Ampara-nos nessa jornada, Jesus amigo, que o teu modelo, que a tua inspiração esteja sempre presente em nossas mentes e nossos corações,
para aprendermos a sentir a tua presença junto de nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Fazer com que neste momento, nós que estamos aqui reunidos em teu nome, possamos receber do mais alto a inspiração necessária para as reflexões que nós necessitamos nesse momento a respeito dos nossos erros, das nossas atitudes, de como estamos em relação aos nossos objetivos nesta vida. Obrigada novamente, Senhor. Que os bons espíritos que conosco estão possam atender às nossas necessidades, aquelas que se fazem mais urgentes, e que nós possamos buscar em Ti tudo aquilo de que necessitamos. Abençoa o nosso palestrante e fazer com que os nossos corações e mentes estejam abertos às lições que hoje estamos para receber. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Então, eu convido o nosso companheiro Renan para que venha falar para nós a respeito do tema Viver sob a proteção de Jesus. Boa noite a todos. Não lembro mais. Até às 20, né? Boa noite a todos. Meus amigos que estão aqui acompanhando pelo virtual, estão me ouvindo bem? Espero que sim. Meus amigos, é sempre um prazer poder estarmos juntos aqui nesse processo de avaliar, refletir e repensar a nossa vida do ponto de vista da estrela maior que foi colocada à nossa disposição nesse planeta para que a gente pudesse orientar os nossos próprios passos de acordo com esse amor que vem nos sustentando há tanto tempo. Viver sob a proteção de Jesus é um desafio, mas é um desafio que é menos difícil do que aquilo que a gente imagina. Porque às vezes a gente se cobra tanto, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, logo nos seus primeiros capítulos, vem nos fazer refletir sobre a paciência. E o ângulo da paciência que o Evangelho inicia a reflexão, nos convidando a repensar a vida, é justamente a paciência da gente com a gente mesmo. Esse é o ponto de partida. Entender que somos falhos. Entender que temos limitações. Mas ainda assim perceber que nós carregamos na nossa essência todas as ferramentas capazes de transformar a nossa vida e transformar o ambiente ao nosso redor. Eu sempre gosto de relembrar André Luiz, em Nosso Lar, quando ele diz o seguinte: Jesus pode até iluminar os nossos caminhos, mas somos nós que teremos que percorrê-los. Então, Jesus lança a mão de uma confiança extrema em cima de nós, mesmo conhecendo cada uma das nossas falhas, mesmo conhecendo cada um dos nossos defeitos, até aqueles que nós mesmos não conhecemos, porque nós não temos a prática do autoconhecimento. Nós não temos o hábito de parar e refletir naquilo que a gente fez, naquilo que a gente falou, naquilo que a gente pensou. Geralmente a gente vai vivendo uma vida, é um horário louco, é uma vida louca. A gente nos remete ao ensinamento dos orientais também, né, que há mais de 40 mil anos dizem que a gente chegou aqui sem trazer nada, vai sair daqui sem levar absolutamente nada.
mas nesse meio tempo a gente enlouquece, a gente perde uma vida inteira por coisas que a gente não trouxe e coisas que a gente não vai levar. Então, Emmanuel também nos traz, lá no Pão Nosso, inclusive, aliás, no Vinha de Luz, desculpa, a esperança como a luz do cristão. A esperança como a luz do cristão é um bálsamo de Jesus para os nossos deslizes do nosso dia a dia. Porque Emmanuel vem resgatar a mensagem de Jesus, nos dizendo que o mestre, na condição de mestre, sabe que nós somos aprendizes e que nem sempre nós vamos conseguir cumprir com as nossas tarefas com o êxito esperado. Porque nós somos falhos. Mas Emmanuel complementa, dizendo que ao longo das eras enormes têm sido as nossas quedas, mas que a confiança de Jesus é sempre maior. Por isso, ele nos deixa a esperança como um presente, como essa luz, para que nós tenhamos paciência com as nossas limitações, sem que a gente fique estanque na nossa caminhada. Porque já nos foi dito nas próprias obras básicas que o verdadeiro espírita reconhece-se pelo esforço. Esforço para domar as suas más inclinações. Então, por mais que nós tenhamos toda uma engenharia espiritual trabalhando em nosso benefício e a nosso favor, é importante, é imperioso que a gente dê sempre o primeiro passo e que a gente se esforce no sentido de domar aquilo que nós já conhecemos dentro de nós, que nos puxa para trás, que nos aprisiona as nossas pedras do nosso passado, que a gente insiste em carregar. Não são muitas? São muitas. Um dia, a própria consciência nos mostra que elas são, inclusive, desnecessárias. Porque as nossas dores, os nossos sofrimentos, são processos pedagógicos. Nós não podemos nos esquecer em momento algum que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Ou seja, o nosso processo evolutivo, nós ainda estamos caminhando, engatinhando numa escala de evolução moral. Então, qual é a característica dos espíritos que habitam um mundo de provas e expiações? A espiritualidade nos resume em dois sentimentos: orgulho e egoísmo. Essas são as características mais fortes do nosso planeta, da nossa humanidade. Esses são os alvos para os quais nós temos a obrigação reencarnatória de apontar todo o nosso esforço. Porque se olharmos para o lado, e Jesus a todo momento nos segura pela mão e nos convida a esse olhar caridoso para o nosso entorno, para que a gente perceba que os nossos sofrimentos, que as nossas dores, que as nossas dificuldades, elas estão relacionadas diretamente ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Então, as nossas forças, a nossa disposição para a transformação, para a mudança, não é no orgulho do outro, não é a vaidade do outro, não é a impaciência do outro, são as nossas. Viver sob a proteção de Jesus
é enxergar o outro como um espelho. Joana de Ângeles nos alerta. Aquilo que nos impacta, aquilo que nos incomoda negativamente alguém, nos pertence. Joana, através da psicografia do Divaldo, nos disse isso. Aquilo que me incomoda, me pertence. Então, viver sob a proteção de Jesus é estar armado com essas ferramentas do amor, da paciência, da resiliência, a exemplo de tudo aquilo que ele nos deixou como a sua herança, que foi a prática. Essa é a grande diferença de Jesus para a gente. Essa diferença dessa estrela cintilante, do espírito de maior envergadura moral que já esteve entre nós, é porque Jesus ia direto para a prática. Jesus, todas as vezes que precisou dar uma lição de moral em todos ao seu redor, e a gente, até hoje, ele nunca foi grosseiro com ninguém. Jesus nunca apontou o dedo na cara de ninguém. Jesus não nos deixou absolutamente nada escrito. Vocês sabem qual foi a única vez que Jesus exerceu a escrita, dando uma lição de moral em alguém? Foi quando tentavam apedrejar Maria Madalena. Aquela frase icônica, aquele momento que nos causa estranheza diante de tanta caridade, tanta compaixão e empatia por alguém, quando Jesus desafia as pessoas a apedrejarem a pecadora, porque nós precisamos perceber a forma poética como Jesus se colocava. Ele não disse, não jogue a pedra. Em momento algum, Jesus usou a expressão não. Jesus foi lá e disse, jogue. Jesus não disse. Jesus se ajoelha, pega um graveto e escreve no chão para que atirassem a pedra aqueles que não tivessem pecados. Já imaginou o impacto disso? Isso nos ronda a consciência até hoje. Jesus, quando decide lavar os pés dos seus discípulos, dos seus 12 apóstolos, o Rei dos Reis se coloca numa situação de escravo e lava silenciosamente os pés de um por um. Vocês sabem por que Jesus fez isso? Está lá no livro Boa Nova, do Chico Xavier. Psicografia do Chico, né? Pelo Espírito Humberto de Campos. Vocês sabem por que Jesus lavou o pé daquelas pessoas? E por que aquilo foi tão simbólico? Porque naquele momento, quando Jesus adentra naquele espaço, aqueles 12 escolhidos por ele para caminhar diariamente com ele, discutiam entre si para saber qual era o preferido de Jesus. Discutiam entre si para saber de quem Jesus gostava mais. Quem estava mais preparado para seguir com a mensagem de Jesus? Quem era o melhor dentre deles? E Jesus, observando aquilo, ele que estava acima de qualquer um daqueles, se coloca abaixo deles. E começa, então, a lavagem dos pés de um por um. E de forma silenciosa, dá uma das mensagens mais lindas de humildade
do seu evangelho, chamando todos aqueles ali à reflexão e nos provocando essas reflexões até hoje. Isso é viver sob a proteção de Jesus. Jesus, quando desencarna e retorna espiritualmente para mostrar que a ele havia vencido a morte e que nós também venceríamos, quem é a primeira mensageira da Boa Nova? Quem é a primeira pessoa que vê que Jesus estava vivo, que Jesus havia vencido a morte e sai para contar a notícia para todos, inclusive para seus colegas de Boa Nova? Para quem é que Jesus aparece? Para um rico? Para o probo? Para o inteligente? Para o culto? Para o poliglota? Não. Jesus, de forma pensada, aparece para a prostituta. Aparece para a pecadora, consolidando naquele momento uma das transformações morais mais lindas e mais incríveis de todo o Novo Testamento. Viver sob a proteção de Jesus é isso. Entender o outro, compreender o outro e focar as nossas estratégias de renovação de atitudes em nós mesmos. Esse é o grande desafio. Entender que tudo aquilo que os outros nos fazem é problema deles com Deus. O que eu faço com o que o outro me fez, isso é problema meu. Pensar assim é viver sob a proteção de Jesus. Entender que temos limitações, mas que precisamos nos esforçar para mudar, ainda que seja 2% daquela carga pesada que a gente carrega muitas vezes através de eras, é viver sob a proteção de Jesus. É entender, como refletíamos hoje lá na Associação dos Anjos de Luz, né? Lá no velório da Dona das Dores, que foi a fundadora de tudo aquilo, e lembrar quando Madre Teresa sabiamente nos disse que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Olha que coisa linda. Olha que coisa profunda. Isso é viver sob a proteção de Jesus. Viver sob a proteção de Jesus é enfrentar a tempestade, saber que a tempestade vai ser difícil, vai ser pesada, vai exigir muito de nós, mas que nós temos Deus do nosso lado, temos Jesus segurando a nossa mão, temos a espiritualidade sintonizada com tudo aquilo que já estava planejado para a nossa encarnação, compreendendo que nada é por acaso e que nós somos capazes de enfrentar qualquer que seja a tempestade. Porque absolutamente nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Essa é a mensagem de esperança de Jesus, que nos convida a olhar a vida do ponto de vista da resiliência, do crescer a partir do problema, do evoluir a partir da dor. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para combater a doença, nós estamos aqui para acolhê-la e aproveitar as oportunidades de crescimento e de renovação espiritual de seres
como nós, que não somos daqui e que não viemos para ficar. Algo nos trouxe aqui. E o objetivo principal de retornarmos à Terra é, no final da nossa jornada, retornarmos para a nossa verdadeira casa melhores do que quando aqui nós chegamos. O que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para sermos melhores? Para voltarmos para o mundo espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Já cientes de que nós não levaremos nada além daquilo que cabe dentro do nosso coração. Nada. Absolutamente nada. Muito pelo contrário, muito daquilo que a gente já recebeu nesse mundo como pagamento é um empréstimo. Está lá no Evangelho, a desigualdade das riquezas fala sobre isso. Viver sob a proteção de Jesus é saber que vez ou outra nós vamos escorregar. Que vez ou outra a lição vai ser difícil. Nós vamos ter dificuldade. Algumas vezes nós vamos reprovar, vai doer, e nós vamos ter que caminhar assim mesmo, com dor e sorrindo. Porque esta também foi a mensagem do Cristo, que no mundo nós passaríamos por provações, mas que deveríamos ter bom ânimo. Não podemos esquecer da mensagem de Jesus. Muitas vezes, aquilo que nos incomoda, que nos lança a uma cama, tristes, melancólicos, são processos educativos dos quais, muitas vezes, nós mesmos participamos do planejamento e concordamos com a intensidade da aprovação, porque seriam necessárias. Isso quer dizer, então, que a gente reencarna para sofrer? Não. A gente não reencarna para sofrer. Mas o sofrimento ainda é uma consequência direta das nossas escolhas ou da nossa forma limitada de entender o nosso lugar privilegiado debaixo desse manto de proteção que é o Evangelho de Jesus. Jesus, meus amigos, estará do nosso lado em qualquer momento, em qualquer situação. Ele nos prometeu que não nos abandonaria. E assim ele tem feito ao longo de séculos e séculos, numa paciência impressionante, esperando de nós o retorno, esperando de nós a nossa retribuição a tanta confiança que ele tem em cima de nós. E que retribuição é essa? Como é que nós temos condições de pagar tanta confiança, tanto amor, tanto auxílio de Jesus na vida de cada um? Está lá no Evangelho. Nos esforçando. É só isso que Jesus espera. Que a gente se esforce. Que a gente, ainda que não consiga perdoar, que a gente, pelo menos, não deseje o mal para a pessoa. Que a gente, ainda que não consiga transformar 100% os nossos defeitos, as nossas falhas, que a gente tenha a sinceridade, pelo menos, de reconhecer que elas existem dentro de nós. É um esforço. Nós vamos caminhando, cada um no seu passo,
no seu tempo. Se Jesus tem paciência com a gente, nós precisamos ter paciência com os outros. Nem sempre nós vamos lembrar de todas as lições, mas Jesus dará sempre uma forma de fazer com que a sua mensagem chegue até nós, seja através de um anjo desencarnado, seja através de um anjo encarnado. O vigiai e orai, tão falado para a gente, é para que a gente esteja, sempre que possível, em sintonia com a espiritualidade do bem, para que a gente consiga sentir a vibração das intuições positivas que nos levam à acertão, que nos levam a decisões bem tomadas, bem pensadas, que nos leva a caminhar de acordo com aquilo que o mundo espiritual espera de nós, ainda que nós estejamos no meio da confusão aqui embaixo. Sejamos gratos, meus amigos, porque viver debaixo dessa proteção de Jesus é sofrer sabendo que há um motivo para o sofrimento. É chorar a partida de alguém sabendo que essa partida é temporária, que não acabou, que vamos voltar, que não somos desse mundo e que toda tempestade é passageira. Essa é a esperança que o Cristo, como diz Emmanuel, nos deixou como herança. Que nós possamos, então, lembrar com carinho de tudo aquilo que Jesus foi capaz de fazer por cada um de nós. Lembrando que Jesus não morreu pelos nossos pecados. Jesus viveu para que a gente entendesse a aplicação máxima do amor e o impacto desse amor no nosso bem-estar, na nossa alegria, na nossa felicidade e na realização perfeita daquilo que foi planejado e nos trouxe até aqui. E possamos, então, todos os dias, seja momentos tristes ou momentos felizes, lembrar que nós estamos vivendo sob a proteção de Jesus. Uma boa noite.